Boa noite, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, esteja entre nós e que o seu amor possa reinar verdadeiramente em nossos corações. Cá estou eu mais uma vez, gravando esse vídeo para trazer uma mensagem, uma pequena reflexão para os nossos amigos, irmãos, familiares, sobre tudo que tem acontecido. E para conversar sobre esse momento, a gente tem que se lembrar lá do princípio. Deus, na definição das Escrituras, que nós reconhecemos como livro de fé e prática nosso, criou os céus e a terra, criou o mundo pelo poder da sua palavra, colocou o homem num paraíso para viver e deu as coordenadas para que o homem pudesse viver bem e ter fartura. Mas o homem desobedeceu e essa desobediência trouxe sérias consequências. Muitas gerações passaram já. A nossa hoje enfrenta uma grande dificuldade, precisa ser intelectual para saber o que está acontecendo, é só olhar os registros de mortes espalhados por todo o mundo. Estamos passando aí de 1,5 milhão de pessoas infectadas, quase 100 mil mortos. E a gente sabe que isso não é coisa boa, porque a vontade de Deus é que o homem encontre o caminho para a salvação. E de geração em geração Deus tem se mostrado amigo, poderoso, aquele que acompanha verdadeiramente a gente. E eu creio, na minha pequena fé, na minha humilde fé, no meu pequeno conhecimento, que eu sei bem pouco, mas eu creio que Deus está esperando uma resposta da humanidade nesse momento. E uma resposta que pode ser crucial, decisiva, para que todas essas coisas possam realmente se resolver. Eu sei que Deus é amor, e verdadeiramente Ele é, eu creio assim também, mas o despreparo do homem, o descaso do homem com aquilo que é supremo, sublime, que é espiritual, chegou a um nível que não existia mais como suportar. Eu já vinha dizendo isso há muito tempo para os irmãos que congregam comigo na igreja, que estava chegando o dia de Deus dar um basta nessa situação para que o homem pudesse parar e refletir. E esse é o momento. E tudo vai partir de uma simples decisão, é o arrependimento. A palavra de Deus diz, é um texto que está sendo altamente usado nesse momento, está lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Mas para que tudo isso possa acontecer, isso tem que acontecer com sinceridade dentro do coração. E a gente tem que partir do princípio que quando se arrepende verdadeiramente de uma vida regada pelos prazeres da carne, pelos prazeres do mundo, a gente não leva em conta certas situações. Saí agora há pouco aqui da quarentena, fui na padaria, panificadora, comprar um pão, e no percurso daqui à panificadora, quantas vezes eu não observei erros grosseiros sendo cometidos, falhas, desrespeitos, as pessoas não respeitam mais nada. As mortes estão acontecendo, a pandemia está acontecendo e parece que as pessoas não estão entendendo que Deus está falando para que o homem possa frear a maldade que está no seu coração e voltar à obediência. Trago aqui alguns textos da palavra e lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 4 e 5 diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma
e de toda a sua força. Deus nos convida a voltarmos ao amor, a voltarmos a ter uma vida com saúde física e espiritual. Deus não fez o homem para sofrimento. Na verdade, o homem não foi feito nem para morrer. Tudo isso são sequelas deixadas pelo pecado do homem. Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e é essa mensagem que eu quero levar para você hoje. Uma mensagem de vida eterna, uma mensagem de esperança, não é uma mensagem de desespero, porque não vai resolver, não vai adiantar. Temos que manter a calma, temos que ver todo esse quadro, interceder, orar, clamar a Deus para que essa nuvem escura possa passar. Mas precisamos voltar ao que diz as Escrituras, ao que diz a palavra. E é exatamente isso, por isso que eu estou fazendo esse vídeo mais uma vez, conversando com os irmãos da igreja, conversando com meus familiares, conversando com meus amigos de trabalho. Eu tenho me esforçado para mandar o link desses vídeos para que todos possam ter oportunidade de repensar seus valores. Lá no livro de Deuteronômio, também no capítulo 10, o verso 12 e 13, diz o seguinte: agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de você, somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhes dou para o seu próprio bem. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. Se você tiver a Bíblia aí, você que está vendo o vídeo, acompanhe na sua Bíblia. O endereço do primeiro texto é Deuteronômio 6, 4, 5. O endereço do segundo texto é Deuteronômio 10, 12 e 13. E em Mateus 22, versículo 35 a 40, a palavra de Deus diz o seguinte também: um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Olha só, irmãos, nós saímos da antiga aliança, agora adentramos a nova aliança e a orientação é a mesma: amar a Deus, obedecer, andar conforme os bons costumes de Deus. É tudo que nós precisamos nessa hora. É parar, olhar para trás, ver quantos erros cometemos e nos arrepender desses erros. Só assim poderemos ter dias melhores para viver com as nossas famílias. E eu creio nisso, viu? Isso não é o fim. Isso é apenas um alerta, é apenas um lembrete de que Deus está no controle de toda a situação. Creia, Deus é fiel. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12 e o verso 13, a palavra de Deus diz o seguinte: aqui termina meu relato, esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. E nós observamos, eu estava vendo um noticiário hoje, e vendo um relato que me entristeceu muito, que em alguns lugares as populações mais pobres têm morrido em maior quantidade. E agora, voltando à minha saída, eu pude entender. Eu fui num bairro um pouquinho mais distante daqui, bairro de periferia, eu moro numa cidadezinha pequena, e observando lá o local onde eu gosto de comprar o pão, as pessoas todas no meio da rua, sem máscara, sem proteção nenhuma, como se nada tivesse acontecendo no mundo. Mas daqui a pouco os hospitais estão cheios, as pessoas estão reclamando do governo, estão reclamando do presidente, estão reclamando da situação, estão reclamando até dos médicos.
mas todos estão sendo alertados para terem indivíduos cuidados quando sair de casa. Mas as pessoas parecem que não estão entendendo. E o meu apelo é esse, é voltar à obediência, voltar aos bons costumes, aonde filhos obedeciam seus pais, aonde existia respeito dentro das famílias. É só isso que o mundo precisa hoje. Nós podemos construir um mundo melhor hoje. Só precisamos voltar atrás de algumas decisões tomadas de forma equivocada. Lá em Mateus 7,12, a palavra de Deus diz o seguinte: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Irmãos, amados, amigos, familiares, você que está acompanhando esse vídeo, podia por algum jeito chegou a essa palavra, eu tenho me esforçado para cumprir. Eu tenho lavado sempre as mãos, eu tenho usado a máscara quando eu saio de casa, mas não é porque eu gosto, é porque eu penso nas outras pessoas e eu não quero que mal algum chegue na casa de ninguém, assim como eu não quero também que chegue na minha. E é exatamente por isso que eu recorro à palavra de Deus, porque na situação que nós nos encontramos, no momento em que estamos atravessando, que Deus dá a oportunidade de ficarmos dentro dos lares com as nossas famílias, eu vejo as pessoas dizerem que estão entediadas, que estão sem situação. Vamos cultuar e cultivar o amor dentro do nosso lar, vamos voltar à mesa com as nossas famílias, a palavra, pois é o que Deus quer, é exatamente isso que Deus está cobrando nas nossas vidas. E uma coisa eu tenho certeza, irmãos, Deus está a observar tudo que está sendo feito. Deus está a ouvir o clamor da sua igreja sobre a face da terra, daqueles que amam a Deus. Deus está ouvindo, eu não estou falando aqui de denominação, eu estou falando aqui da igreja de Cristo que está clamando sobre a face da terra. Eu não prego placa de igreja, eu prego Jesus Cristo como Salvador do mundo, de toda a humanidade, sem raça, sem tribo, sem nação. Ele salva todos aqueles que se arrependerem e quiserem voltar para Ele. A palavra de Deus diz lá em Mateus, ainda no capítulo 25, verso 34 a 40, o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo, pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estive na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos o faminto e lhe demos de comer, ou o sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o vestimos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Irmãos, é hora de obedecer, meu irmão. Cumpra a quarentena com todas as dificuldades que você tem que enfrentar nesse momento. Não reclame, não murmure, passe pelo que for necessário, porque dias melhores estão para vir. E nós vamos nos reunir de novo. E do outro lado dessa pandemia, nós ainda vamos cantar o hino da vitória. Essa é a mensagem que eu tenho para os nossos corações hoje. Essa mensagem tocou primeiro em mim. E eu quis gravar e transmitir para todos aqueles que tiverem a oportunidade de ver esse vídeo. Reflita a sua vida, reveja seus valores, dê um passo atrás. Ainda dá tempo. A palavra de Deus não tem escrito na Bíblia, mas nos leva a crer que enquanto houver fôlego de vida, há esperança para a salvação. E você que está me vendo, ainda está vivo. Então há esperança para a sua vida também, assim como há esperança para a minha vida. E eu tenho cuidado da minha, buscando um viver mais reto diante dos olhos do Senhor. E ainda sou um pecador. Não estou aqui dizendo que sou puro, que não peco. Mas hoje sou justificado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, do qual eu fui o culpado da morte de Cristo, porque Ele morreu pelos meus pecados para me perdoar, assim como foi também pelos seus. Mas é preciso tomar posse.
dessa herança. E quando eu falo de tomar posse, é exatamente buscar o arrependimento, é rever tudo que está acontecendo sobre a face da terra e repensar em valores reais. O que você espera para a sua família? O que você espera para os seus filhos, para os seus netos, para todas as pessoas que você ama? Será que você está satisfeito com tudo isso que está acontecendo sobre a face da terra? Então reveja seus valores. Volte atrás. Ainda dá tempo. Porque vai chegar um dia em que Jesus, o Senhor, virá não mais como um advogado. Que hoje a palavra de Deus diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Mas chegará um dia em que Jesus virá, e aí virá como justo juiz, para julgar as nossas ações, tudo que fizemos de bom e de mal. Então repense, reveja, dê uma oportunidade para você, dê uma oportunidade para a sua família, busque os caminhos do Senhor. Está escrito na palavra, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lá em Mateus 6,33 diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Irmão, tudo que nós estamos vendo aqui, que os nossos olhos podem alcançar, é passageiro. Isso aqui tudo fica, nada vai. Mas o espírito que tu tem, esse veio de Deus, e ele tem que voltar para o Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Eu queria fazer uma oração junto com você nesse momento. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, Santo Protetor de Israel, eu invoco o teu nome neste momento, Deus, agradecido, Deus, por essa porção da tua palavra, Deus. E te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa tocar no meu coração e possa alcançar o coração de quantos tiverem oportunidade de ver, ouvir e participar desta palavra, Deus. Os templos estão fechados, mas a igreja permanece aberta e eu sou parte dessa igreja que está na terra. Eu posso dizer sem medo de errar, eu sou a igreja, pois sou templo do teu Espírito, Pai. E eu te peço a tua misericórdia por toda a terra, Pai. Eu te peço perdão pelos meus pecados e o pecado de toda a humanidade, Senhor. Não derrama a tua ira sobre o mundo, Senhor, mas dá mais uma oportunidade para que o homem possa se recompor. É o que eu te peço nessa noite, Deus. Guarda a tua igreja, Senhor, desse momento difícil, Deus. Sela aqueles que tu me deste para acompanhar, Senhor. E protege, Deus. Salva os nossos entes queridos, Deus. E traz, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida. E que o amor de Deus, a graça salvadora e protetora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas eternamente. Amém. Fica na paz do Senhor, meu querido, e que Deus te abençoe.